praticamente a metade da atual composição do Senado, que votará a indicação de Cristiano Zanin ao STF, foi alvo de inquérito ou de processo criminal na Corte. Segundo o levantamento da Folha, pelo menos 35 dos 81 senadores tiveram ou ainda têm inquérito criminal aberto no Supremo. O campeão é Renan Calheiros, com 5 inquéritos abertos contra ele. Em um dos processos, o alagoano é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, é outro alvo de inquérito no STF. Em 2020, ele foi flagrado com dinheiro na cueca durante uma operação da Polícia Federal. Os senadores têm foro especial no STF e, por isso, adotam uma postura de cautela ao votarem indicados ao Supremo Tribunal Federal. Bom, para abrir nossa rodada de comentários e análises aqui em Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas, muito boa noite. Ana Paula Henkel, ontem falamos extensivamente sobre a indicação aí de Cristiano Zanin ao STF. Nenhuma surpresa, essa sabatina deve ocorrer ainda neste mês de junho, segundo mesmo disse o senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça. E agora, o que a gente pode esperar dessa sabatina com praticamente metade dos senadores com processos correndo na corte? Ana, muito boa noite. Esperar um chá das 5, né, Paula? Como tem sido todos os anos. Boa noite, Paula. Boa noite, Flávio. Querido craque Silvio Navarro, um beijo ao nosso mestre Augusto Nunes, hoje de folga. E muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, eu vou repetir um pouco do meu comentário de ontem. Eu acho que, enquanto não tocarmos no foro privilegiado, a sabatina vai ser um eterno chá das 5, com tudo combinado, ali só um circo montado para a gente ver, os palhaços, né? Nós aqui do outro lado ver aquele circo montado, mas os nomes que caem ali geralmente já estão todos costurados nos gabinetes, já estão todos acordados, não há sabatina nenhuma ali para a gente ver. Até porque as respostas que eles dão ali, quando eles sentam na cadeira do Supremo Tribunal Federal, eles não repetem em ações aquela teoria e aquelas respostas daquele chá das 5. E enquanto não terminarmos, não acabarmos com esse foro privilegiado, os senadores, os deputados, eles ficarão eternamente reféns do Supremo Tribunal Federal. O recado foi muito bem dado essa semana com a votação da MP dos ministérios, né? Quando Arthur Lira tentou ali colocar a cabeça ali para fora da água, mostrar alguma autonomia, alguma independência da Casa Legislativa, né, da Casa do Povo, da Câmara dos Deputados, mostrando que este desgoverno não tem voto, não tem força no Congresso, que os ministérios poderiam voltar ao número de 23, de 37 para 23, 24, da administração do presidente Bolsonaro. E aí, imediatamente, vem o STF e desenterra o inquérito do Arthur Lira e fala, olha, é melhor você votar e articular. Se o governo não tem articulação necessária para passar a MP dos ministérios ou qualquer outra que seja de grande interesse do governo, até porque são 37 ministérios cheios de parasitas, né? Preciso arrumar cabide para todo mundo ficar pendurado. Se o senhor não fizer isso, não consertar a má articulação do governo, olha o que nós vamos fazer. E aí, rapidamente, a MP dos ministérios passou. Uma derrota para esse desgoverno, com certeza, mas o recado foi dado. Então, enquanto nós estivermos diante do foro privilegiado, que coloca os representantes do povo sem liberdade para exercer em ações, em palavras, o que o povo quer que eles representam lá dentro, eles vão continuar de joelhos para o STF e não responder à justiça em primeira instância, em segunda instância, como todos nós. Como é, inclusive, aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos não tem essa. Deputado ou senador com foro privilegiado, só a Suprema Corte é que julga. E aí, curiosamente, né, como alguns nomes são seletivos, em 24 horas, Arthur Lira tem o inquérito aí que estava no fundinho da gaveta posto em cima da mesa
e Renan Calheiros, um campeão isolado dos inquéritos. O nome dele quase não aparece, os inquéritos e processos todos lá no fundo de uma gaveta empoeirada e muito bem trancada. Então é isso, Paula. Se continuarmos reféns desse foro privilegiado, não vai ter jeito. Vamos ver se essa sabatina ela vai ser séria, se os senadores terão coragem de fazer perguntas pertinentes e incômodas e, quem sabe, dizer não a esse nome absurdo para uma cadeira no Supremo. Silvio Navarro, muito boa noite. 35 aí dos 81 senadores têm inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal e são eles que vão realizar a sabatina do indicado de Lula, Cristiano Zanin. Uma situação como esta mostra, né, que o sistema de freios e contrapesos tem lá suas fragilidades, né, Silvio? Boa noite. Se é que ele ainda existe hoje no Brasil, Paula. Boa noite para você, meu amigo Flávio Morgenstern, a craque Ana Paula Henkel. Boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Olha, eu ouvia o comentário da Ana aqui quando ela citava o Senado. Eu me lembrei de uma frase do Darcy Ribeiro. Ele foi antropólogo, historiador, vice-governador na época do Leonel Brizola no Rio de Janeiro e depois senador nos anos 90. Quando chegou ao Senado, e o Senado é conhecido pelo tapete azul, a Câmara tem o tapete verde e o Senado o tapete azul. E ele dizia o seguinte: o Senado é como o céu. A diferença é que quando você chega nele, ao chegar nele, você não precisa passar pela morte. Era uma brincadeira, mas é uma realidade. Nada vai acontecer nessa sabatina a não ser um ou outro senador ali, mais independente, talvez eleito agora, na eleição do ano passado, que renovou só 1/3 da casa, pode fazer um questionamento mais duro, mas o nome do Cristiano Zanin vai passar com tranquilidade pelo Senado. Historicamente é assim, a Ana bem definiu. Essas sabatinas são um chá das 5, chá das 6, é um bate-papo de amigos porque já está tudo acertado. Antes, o indicado ao Supremo passa nos gabinetes, telefona, troca mensagens ou até jantares, que é o que aconteceu, por exemplo, com o Rodrigo Pacheco nessa semana. E aí o Rodrigo Pacheco, depois de jantar com o Cristiano Zanin, imediatamente acionou o Davi Alcolumbre e disse: olha, precisamos aprovar logo o nome dele na CCJ. E aí, acreditem, o Senado vai funcionar, inclusive, naqueles dias em que tradicionalmente não acontece nada. E na semana que vem, que é uma semana que tem feriado, e a Câmara, por exemplo, já dispensou os deputados, eles podem trabalhar em home office na semana que vem, o Senado não. O Senado vai trabalhar para tentar acelerar a indicação do Cristiano Zanin. É um verdadeiro... olha, eu concordo, é um chá das 5, para não usar uma outra expressão, Paula. Silvio Morgenstern, diretamente do Estúdio Oeste aqui. Silvio não, Silvio tá lá. Flávio Morgenstern, me desculpa, diretamente do Estúdio Oeste aqui para o Oeste Sem Filtro. Seja bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado por essa companhia maravilhosa aqui. Paula, Ana Paula Henkel, nossa craque, meu grande amigo Silvio também apresentando o Estúdio Oeste. Sempre uma honra, apesar dessas notícias horrorosas. Vamos lá. O Silvio acabou de falar que toda esta tramóia, na verdade, uma troca de favores. A gente sabe disso muito bem. Quando você fala ali, no começo do iluminismo, em uma divisão de poderes, eu sempre digo que isso é uma divisão funcional. É como uma empresa. Você tem empresa com departamento financeiro, departamento de marketing, comercial, administrativo, produção, assim por diante. Isso significa que tem uma divisão de poderes na mesma empresa? É muito complicado que você diga uma coisa como essa. Faz mais sentido que você tenha uma divisão de funções. Se as mesmas ideologias, as mesmas pessoas com as mesmas ideologias estão nos 3 poderes, isso não significa uma divisão de poderes. Ou seja, o que garante de fato a liberdade para o povo é uma ideia de ideias, uma ideia de virtudes, tá? Que não é o que nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo simplesmente pessoas que têm todas um rabo preso uma com as outras. Você vê a ideia de separação de poderes ali simplesmente como uma troca de favores. Ora, eu não abro investigação que existe contra você e você também não abre uma investigação que existe contra mim. Todo mundo fica feliz. Nós aparecemos na mídia dizendo que nós somos a democracia, que o jogo democrático é isso, é aquilo, a democracia está funcionando, a democracia está sendo respeitada e qualquer crítica a nós, é claro, sempre vai ser chamada de
antidemocrática. Então, no final das contas, sempre nós estamos vendo uma reprodução, sabe, constante desse mesmo esquema. Um esquema em que pessoas que têm mais ou menos o mesmo pensamento, um pensamento que não é nada representativo em relação ao povo, trocam ali de favores, trocam de funções, mas todas mantendo o seu poder ali inteirinho. O Zanin, ele já trocou ali todos os telefonemas que ele precisa, ele já tinha feito isso antes de todo mundo. Ele tem como grande feito na área do direito ser, na verdade, genro, né, do Ricardo Teixeira, que é, para você ter uma ideia, né, ele é padrinho do filho mais velho do Lula. Então, tem apenas 2 livros de direito, ou seja, de todos os operadores de direito do Brasil, juízes de carreira, acadêmicos, pessoas que sabem, coloca aquele comentários à Constituição em 24 volumes. Não, essas pessoas nunca são indicadas, porque elas não fazem o beijamãos, elas não trocam favores, elas não dizem, olha, se você me indicar aqui, eu seguro os seus processos, eu faço uma coisa ali pelo seu filho, eu faço uma coisa pela sua bancada, assim por diante. Não, nada disso. Coloca uma pessoa que tem 2 livros. 2 livros. Cristiano Zanin tem 2 livros. Um deles sobre o que é? Sobre o Lula. Cristiano Zanin tem um livro sobre o Lula. Eu, que não sou formado em direito, tenho participação em 3 livros. Quer dizer, eu tenho mais notório saber jurídico do que o Cristiano Zanin. É exatamente isso que nós estamos vendo e, obviamente, essas pessoas vão dizer que elas são a democracia, que elas nos representam. Eu não sei exatamente no que. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe aquele joinha que fortalece o nosso trabalho. E vamos para a manchete do dia, créditos total ao canal Poder 360 Graus, que traz a seguinte matéria: Lula confia no Senado e no STF para se contrapor a Lira. Petista se aproxima de Pacheco, do PSD de Minas Gerais, e Alcolumbre, do União Brasil, para fazer frente ao Centrão e ao presidente da Câmara. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem buscado o Senado e o STF, Supremo Tribunal Federal, para se contrapor ao poder do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, e do Centrão. O petista tem colecionado derrotas na casa, por isso aumentou a interlocução com outros grupos. Quando o governo percebeu que poderia perder a votação da medida provisória da esplanada, que aumentava de 22 para 37 o número de ministérios, Lula e seus auxiliares montaram o plano B. Quando a medida perdesse a validade, baixaria outra norma, possivelmente outra MP. A oposição contestaria no STF, já que é proibido editar uma medida provisória no mesmo ano em que outra idêntica já prescreveu. Por lá, confia que teria uma vitória. O mesmo tem ocorrido no Senado. Lula aumentou a proximidade com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, e com o presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre. Também fez contato com Gilberto Kassab, do PSD. Segundo aliados, está confiante que tem musculatura. Por isso já demonstrou a intenção de, em algum momento, pagar para ver. Com o STF e o Senado ao seu lado, poderia tentar dobrar de uma vez a Câmara e Arthur Lira. Aliados do petista afirmam ser natural essa aproximação. Dizem que facilitou o fato de a MP da esplanada ter sido acolhida para quase caducar. Usa uma frase do presidente do Senado sobre o tema para dizer que não é legítimo impedir o governo eleito pelas urnas a montar suas estruturas. Todo mundo compreende a importância da medida provisória para a estruturação do Estado e do governo. Obviamente pode haver críticas em relação à articulação política, mas nada que leve a uma situação de não se aprovar a principal medida provisória do país. Não podemos misturar as estações, diz Pacheco no ato da aprovação. Riscos. Se a estratégia desenhada por Lula vingar, haverá uma guerra aberta entre Planalto e Câmara. De um lado, quase qualquer presidente necessita dos deputados. Do outro lado, Lira e seu grupo pedem justamente
nacos do governo. Há uma relação simbiótica. O presidente da Câmara disse que a aprovação da MP do governo foi o último voto de confiança ao Planalto. O desfecho de um eventual ataque pode dar início a um sem fim de gestos de retaliação. Tá aí, né, as informações que foram aí divulgadas pelo canal Poder 360 Graus, que mostra que está difícil as articulações políticas do presidente Lula junto à Câmara dos Deputados, né? Arthur Lira não está dando aí espaço para o governo Lula aprovar os seus projetos de governo e existe aí uma queda de braço. Agora o Senado e o STF se alinham, né, juntamente com o governo, que isso aí é uma pouca vergonha, até mesmo a gente cogitar um alinhamento do STF, porque o STF ele não foi eleito para governar, eles não têm papel de governo, eles têm papel de lei, né, de interpretação da justiça, da Constituição, e não papel político, né, como a gente tem visto aí que se tornou. Mas enfim, qual que é a sua opinião? Qual que é aí a sua crítica? Você é a favor? Você é contra tudo isso que está acontecendo? Deixa aí nos comentários. E também deixa aí nos comentários aí qual é a sua sugestão para que a gente possa estar melhorando cada dia mais o nosso conteúdo. E até o próximo vídeo.